Para coordenar o próximo painel, convidamos a secretária de Transparência e Combate à Corrupção do Estado do Mato Grosso, Adriana Vandoni. Para proferir suas palestras, convidamos os delegados de Polícia Federal, Dr. Getúlio Bezerra e Dr. Luiz Flávio Zampoia. Com a palavra, a doutora Adriana Vandoni. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiro vou me apresentar. Eu sou Adriana Vandoni, estou secretária de Transparência e Combate à Corrupção no Estado de Mato Grosso. É um gabinete de compliance, na verdade. Então, essa experiência é nova e a gente está sempre buscando exemplos da iniciativa privada para poder transformar e colocar no Poder Executivo. Isso só pode acontecer porque nós temos um ambiente no Brasil e no mundo, né, favorável que essas mudanças, que essas transformações aconteçam. E nós temos no Estado de Mato Grosso um governador que preza por isso e que tem um histórico de combate à corrupção, que ele era procurador da República, senador, que é o Pedro Taques. Por que um gabinete de compliance no poder público? Porque um Estado, um governo, ele corre os mesmos riscos reputacionais que qualquer empresa privada. E nós vivemos como sede da Copa, e eu acho que todas as capitais que foram sede da Copa passaram por isso, por problemas reputacionais. Nós tivemos lá tudo que não pode acontecer em matéria de falta de transparência, em matéria de ineficiência, de má gestão e de corrupção também. E o momento, ele é favorável. Antigamente, quando eu tenho uma história aí de mais de 15 anos na luta do combate à corrupção, eu sou economista, mas eu estava na área de comunicação, e aí a minha mãe falava assim, quando saía alguma denúncia, como a denúncia que acabou com a aposentadoria de 10 magistrados no governo de Mato Grosso, do Estado de Mato Grosso de uma só vez, começou num blog meu. E aí minha mãe ligava para mim e falava assim, nada vai acontecer, ninguém vai preso, para com isso, vão te matar, fecha a janela, fecha a porta, não vai no supermercado. Para ela era o máximo a disposição ir no supermercado. Hoje em dia as pessoas já estão sendo presas, graças ao trabalho integrado, sim, graças à nossa Polícia Federal, ao Ministério Público, as pessoas estão indo presas. Só que o que acontece? Cadê o dinheiro? Isso não está nos abalando, não abala. Ontem nós tivemos, lá em Mato Grosso, nós temos preso hoje o ex-governador, o ex-presidente da Assembleia, 2 ex-secretários de Estado, de Fazenda, mais um que já foi solto e usa uma tornozeleira, e ontem foi depor numa CPI lá, exibiu com orgulho e satisfação sua tornozeleira. Ou seja, daqui a pouco as grifes vão fazer capas de tornozeleira com estilo. Aí um desses que usa tornozeleira usava muito a marca Dudalina. Aí ontem antes de ontem, uma assessora lá do gabinete andando lá por São Paulo falou assim, gente, será que a De Moraes já mandou fazer uma capa Dudalina para a tornozeleira dele? Eu falei, só falta isso, né? Então, por que isso? Porque eles não se abalam. A vergonha não é um ingrediente do corrupto. O que os sensibiliza é o bolso. Então, nós temos que começar
a ressarcir os cofres públicos. O Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, como um gabinete de compliance, ele tem são várias funções, tem a transparência que nós estamos fazendo, implementando o portal e as mudanças, e nós temos também a prevenção, a legislação que está aí, nossa assessora Luciana Serafim, e temos também o canal de denúncia. E é um trabalho que nós estamos fazendo, delegados que estão nessa área, integrado com o Comitê de Recuperação de Ativos. Porque o que nós precisamos lá é um trabalho que está sendo coordenado pela Luciana. O que nós estamos fazendo lá é tentar agora fazer uma rede, traçar uma rede de laranjas. Porque nós precisamos fazer com que esse dinheiro chegue na ponta. E esse é o lugar mais sensível, o órgão mais sensível de um corrupto, que sempre tem a imaginação muito mais fértil que a nossa, né? A gente pega de um lado, eles têm uma imaginação tão fértil que eles elaboram outra. Eu participei de uma discussão sobre a lei anticorrupção, e aí uma pessoa, era para empresários, bem no começo do ano, e a pessoa falou assim, mas será que tem como burlar tal coisa? Eu falei, olha, provavelmente tem. Quem quer vai conseguir saber por onde burlar. Mas eu acho que é importante, esses encontros assim são importantes, a gente troca experiência e aprende muito. Eu já estou aprendendo muito, tenho certeza que vou aprender mais agora com a palestra do Dr. Getúlio Bezerra, sobre colaboração premiada. Ele é delegado da Polícia Federal, atua na área de cooperação policial internacional, foi titular da Diretoria de Combate ao Crime Organizado e da Unidade Central de Repressão às Drogas da Polícia Federal, instrutor da Academia Nacional de Polícia e vice-presidente da ADPF. Depois nós vamos ter o Luiz Flávio Zampronha, com o tema Lavagem de Dinheiro e Evasão de Divisas, delegado da Polícia Federal, chefe da Divisão de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas, da Diretoria de Investigação ao Combate do Crime Organizado. Ex-conselheiro do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda e integrante da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, especialista em gestão de política de segurança pública e professor da Academia Nacional de Polícia. Nós vamos começar a palestra e antes eu só queria citar uma citação que o doutor Juliano falou sobre o escândalo. Eu tenho a impressão que, nesta atual gestão que o Brasil tem, o escândalo foi desmoralizado, porque sempre o próximo é pior do que o atual. Quando saiu o Mensalão, eu pensei que nada pudesse ser pior que o Mensalão. Aí veio a Lava Jato, e provavelmente o próximo vai ser pior, nos envergonhar ainda mais. Obrigada, gente. Passo agora para o doutor Bezerra. Alô, alô. Eu vou aproveitar ao máximo aqui a posição, porque esse púlpito aqui não sai do local, para aproveitar o roteiro da minha palestra que eu fiz em PowerPoint, e eu tenho que me orientar aqui pelo roteiro. Então vamos ficar mais ou menos iguais. Os senhores vão ficar com um torcicolo no pescoço e eu também com outro, né? Cada um para um lado. Ainda existe gelol, né? Não tem, é da minha época, gelol, né? Então vai ter essa coisa. Quando vocês verem eu estar muito aqui assim de lado, é porque eu estou curioso ali nos slides, mas só pegando um gancho aqui na palavra da doutora Adriana fazendo a apresentação sobre as grifes da tornozeleira, quando a Polícia Federal, no início, a Polícia Federal acordou num determinado momento e começou a focar, né, aprendeu a focar para cima, aprendeu a subir elevadores panorâmicos, e não acontecia nada, não é? Tirou o pé da lama, como se diz, e começou a focar e não acontecia nada, e ela foi avançando, e nós tínhamos o material arrecadado nesses escritórios, nesses templos até então sagrados, o material arrecadado vinha da forma mais depreciada possível. Não fazia jus a trazer aquele material, os balancetes, os computadores em saco de lixo. A gente comprava no mercado, muitas vezes com o dinheiro do próprio policial. Aí nós bolamos um malote.
Era um malote preto e botava o nome da unidade. No meu caso, a gente botava, no tempo que eu estava na droga, era departamento de droga. Quando eu estava no crime organizado, era DICOR, né, virou uma grife. Então, tinha um malote preto e a televisão acompanhando e aplaudindo nessas grandes operações, e o pessoal foi se entusiasmando, e eis que, isso eu estou falando aqui, no improviso aqui, por causa da tornozeleira. E uma grife do Rio de Janeiro, uma fashion da vida dessa aí, desenvolveu umas bolsas para madame, que era uma réplica do malote da Polícia Federal. E foi muito procurada. Só que ela não podia ir em determinados locais onde tinha pessoas do mesmo nível, né, que foram, né, incomodadas e viram aquele malote, criaram trauma, né, com aquele malote preto. Mas é bem interessante, é um malote preto que tem um negócio, uma cordazinha assim, tem um cadeado também. Isso a gente fez, primeiro, para dar um tratamento melhor àquele material tão importante, né, que a gente estava vendo ali, os papéis, que foi um trabalho muito difícil para a polícia começar vendo que antes do pé deixar a marca na porta, do pé na porta, era melhor trabalhar com papéis. Aí foi quando já criamos uma casta na polícia chamada dos papeleiros. Mas era o pessoal que acreditava na inteligência, no trabalho na inteligência não era que eram os mais inteligentes, é que trabalhava com informações, com análise de informação, com estatística. Então, isso aí foi uma grande revolução para nós, na Polícia Federal. E, graças a Deus, a gente... Eu demorei tanto chegar nessa posição aqui, ele fica bem ali para poder, né, passar, mas trabalha conosco na Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, por isso que eu tive essa intimidade de enxotá-lo ali de frente está comigo ou semigo? Então, veja só, a gente vai ter um tempo aqui, vou acelerar ao máximo, né, aqui, mas dá para ver. A gente vai falar sobre colaboração premiada. Aqui já foi delação, colaboração oficialmente premiada, mas depois de um trabalho muito grande, de 20 e tantos anos, né, trabalhando na legislação que recepcionasse esse instituto, e agora caiu na boca do povo e não tem quem fale mais em colaboração premiada. Agora voltou a delação premiada. Caiu, a gente não pode fazer mais nada diferente. Eu queria aproveitar esse tempo aqui, vou acelerar um pouco aqui o mais que puder, que eu não queria falar só sobre a colaboração premiada, sobre a delação premiada. Eu queria talvez colocá-los dentro do ambiente em que se pratica, em que esse instituto foi recepcionado, que é dentro do aspecto da repressão ao crime organizado. Então, a gente queria ali dentro e também falar sobre os mecanismos que lhes são os seus irmãos. Porque tanto a colaboração premiada como outros institutos, outros instrumentos, algumas técnicas ou outros não, só o instrumento mesmo, que eles estão recepcionados dentro de uma legislação e para enfrentamento das organizações criminosas. Quer dizer, um crime grave, um crime profissional, um crime permanente e que debilita o Estado. E todos nós aqui temos responsabilidade com o Estado, com a sociedade. Eu queria primeiro fazer esse corte, dizer que nós vamos falar aqui no cenário em que se deve, ou que se aplica, ou que se desenvolve esse exercício da colaboração premiada, fazendo referência, já como estamos falando de crime organizado, onde está inserido, qual é o conceito que nós trabalhamos, nós como polícia. E outra coisa, a minha visão aqui é de investigador, de coordenador de operações, de investigador. Eu tenho formação jurídica, mas eu sou delegado de polícia, não sou advogado, não sou do Ministério Público, não sou magistrado, é claro, sou delegado de polícia, sou investigador. E a gente vai trabalhar um pouco o nosso conceito que usamos de crime organizado, desde Palermo, e as estratégias, os elementos essenciais desse conceito, mas isso a gente faz em 5 minutos, só para poder a gente se colocar dentro do contexto, né? A partir daí fica mais fácil a gente falar sobre a colaboração premiada, até porque, pelo tempo também, a gente está fazendo, está bem comprimido, até porque esse instrumento ele é muito explicitado na lei.
talvez nessa lei que nós vamos falar aqui, ela seja super detalhado, então quase que não deixa, conduz a gente a uma leitura e uma compreensão, sem precisar aqui que eu ficasse sendo repetitivo. Então, dentro desse cenário aqui, que eu quero começar falando do crime organizado, para depois dos outros instrumentos que nós temos à disposição, e chegar na colaboração premiada. Então, esse crime organizado que nós estamos querendo falar aqui é aquele crime grave, aquele crime sério, aquele crime que concorre com o Estado, não é? Pelo poder econômico que ele domina, que tenta dominar, ele é um ente concorrente até às melhores democracias, ao Estado, e que é responsável por essa violência estrutural, uma vez que o Estado debilitado não responde o suficiente para nos dar a devida proteção. Então, é esse crime organizado que nós estamos falando. Até bem pouco tempo a gente falava em crime organizado como se fosse quadrilha ou bando. Até que estamos nos afastando dessa imagem de quadrilha ou bando que causou tanto problema. A gente falava de crime organizado quando ia punir ou buscar um instrumento para punir, a gente encontrava no código associado 3 ou 4 pessoas para cometer crimes. Quer dizer, uma coisa incrível, quer dizer, não tinha o respaldo legal para fazer. Então, havia uma defasagem muito grande e uma angústia muito grande nossa, como investigadores, de que não tinha um respaldo para o nível que a gente estava tratando da criminalidade. Então, esse é o crime organizado. Construindo esse conceito do crime organizado, a gente foi buscar, em 2000, na Convenção de Palermo, né, que orientou, recomendou a todas as nações princípios, a Convenção de Palermo, para se fazer uma repressão organizada desse fenômeno que foi objeto dessa convenção. Aí está tudo super detalhado ali. Aí, 23 anos depois, se conseguiu, em 2013, se conseguiu juntar todos esses instrumentos previstos, tanto na Convenção de Palermo, do crime organizado, como em outras experiências, nós conseguimos resumir tudo isso num diploma legal, que é essa Lei 12.850, que nós trabalhamos muito com ela, onde se procurou condensar todos esses instrumentos, e não só a questão da colaboração premiada, na forma que se encontra e com essa nomenclatura, né? A Convenção Então, essa lei define o que é organização criminosa, que seria o ajuntamento de pessoas para cometer crimes graves ou sérios, né, e para obter vantagem material ou financeira. Esse é o grande objetivo, é o crime profissional. Aí tem a definição da lei, que é a associação de 4 pessoas, isso aí eu explicaria depois. Elementos essenciais desse conceito de crime organizado que nós trabalhamos, que é o crime grave, sério, que é o crime que busca vantagem, e a gente tem que... A repressão a esse crime é ao contrário, a gente tem que buscar exatamente atuar contra o interesse principal, que é a vantagem, é a ganância, a vantagem material ou financeira. Então, esses são os elementos essenciais desse conceito. É crime grave, não é quadrilha ou bando, não é uma mera associação criminosa, é o crime organizado. A estratégia que nós usamos, a estratégia policial, que não é da Polícia Federal, é universal. Dados os convênios, o intercâmbio, as capacitações que nós temos feito, hoje a gente pode consolidar uma estratégia policial que ela pode se ajustar a qualquer outro órgão de fiscalização, de controle. Essa estratégia é priorizar o conhecimento sobre aquelas organizações de maior potencial ofensivo. Quer dizer, se a gente for começar falando, dedicando nossos esforços contra organizações micro, pequenas, a gente não dá tempo de chegar nas grandes. Então, a gente foca, a prioridade é procurar atacar as maiores. Quer dizer, buscar, quanto maior a organização criminosa, maior o nosso interesse e a nossa determinação em atacá-la. Aí, seguindo a lei da selva, quer dizer, que politicamente não é correto, quando se derruba uma grande árvore, você atrai também, arrasta também outras árvores menores. Então, é com esse conceito que a gente foca no crime maior, porque se a gente chegar no grupo maior, no criminoso, nas organizações maiores, a gente está chegando nas pequenas, as periféricas e as que não chegaram ainda, e que são satélites dessas organizações maiores. Então, essa é a estratégia nossa, é focar naqueles grupos de maior potencial ofensivo, né? Depois a gente tem até mecanismo para avaliar indicadores, que eu pasmei aqui, 500 indicadores que eu vi numa palestra aqui,
que os tribunais trabalham, eu fico louco com isso. Nós trabalhamos com uns 10, se muito, né? Mas 10 bem... Então, através das maiores de atividades de maior potencial ofensivo, através de atividade permanente de inteligência. Não é depender do informante, depender do calendário. Não, o trabalho trabalho de dona de casa. Todo dia tem que repetir aquela rotina, trabalho de chinês, como se diz na gíria. E com a ênfase especial nessa estratégia nossa, a investigação financeira, porque essa investigação financeira é que vai nos conduzir, vai quebrar o objeto do crime organizado que nós combatemos, que é a vantagem material financeira. Então, uma estratégia super simples, priorizar o conhecimento sobre as maiores organizações, aquelas que estão mais em evidência, aquelas que podem estar debilitando. Agora, são várias. Quer dizer, você tem que estabelecer a questão também, que não dá tempo de tratar sobre isso aqui, e seria um cursinho que a gente podia até pensar depois, sobre a questão da prioridade, a que está na vez, entendeu? E vai até o final daquela que está na vez. E dando uma ênfase especial à investigação financeira, para quê? Para tirar o objeto de sucesso, que é o dinheiro, a ganância, a vantagem. Então, essa é uma estratégia muito simples. Quer dizer, e essa investigação, dentro de uma visão... Eu repito muito isso, até porque eu comecei falando isso dentro da nossa academia, que é a visão capitalista da repressão. É a visão capitalista. Descapitalizar o crime e usar desses próprios capitais acumulados, ou os bens materiais acumulados, contra o próprio crime. O que é apreendido, o que é confiscado, os dinheiros, a gente procura sempre usar contra o próprio crime. Quer dizer, é até uma visão econômica também, né, para o Estado. Quer dizer, recuperar os ativos e usar também parte daquilo contra o próprio crime. Então, é dentro desse conceito que a gente está falando aqui da colaboração. Os fundamentos dessa estratégia é cooperação, é boa vontade. Falaram aqui antes de mim, eu ouvi muito falando sobre vaidade, né? Isso ainda persiste, voa por aí pelos corredores. Então, é boa vontade. Cooperação quer dizer coração, né? Rima com coração. É boa vontade, é querer ajudar, querer chegar junto, não complicar. Intercâmbio é troca. Ninguém detém todo o conhecimento. Sejamos humildes, né? Vamos interagir o mais que puder. E o impacto é caso a caso, quer dizer, cada um espere a sua vez. O impacto é adquirir mais conhecimento, desmantelar as redes, confiscar bens, né? Ampliar o conhecimento, já falei aqui inicialmente. Então, isso que é o fundamento dessa estratégia. Voltando àquela questão dos grupos de maior potencial ofensivo, quer dizer, focar nos grandes, eu até, só para fugir já desse assunto, dizer que por que só os grandes? Quem for pequeno, cresça e apareça, espere sua vez, faz a fila, e os que, à medida que for chegando perto, que se habilitar para ser investigado, vai chegar a sua vez. Se não for, é porque o processo tem muito ladrão, né, tem muito criminoso, mas vamos ter paciência, tem calma, né? Um diz que tem que ser perseverar, né? Perseverar, que um dia pode chegar, de repente você pode ser escolhido para ser investigado. Aí sim, você sabe que você é grande. Porque hoje em dia vai para o currículo de qualquer um. Bom, eu fui investigado, né, pela Polícia Federal. Agora, ficar pegando pé de chinelo, pipoqueiro, pelo amor de Deus, né? Então, as técnicas especiais de investigação que essa lei nova trouxe, junto com eu vim falar de colaboração premiada, eu estou colocando ela dentro de uma panela bem grande. Então, nós vamos ter normas, técnicas, estratégia, etc. Os mecanismos de enfrentamento que nós temos, quer dizer, ação, tudo dentro dessa lei, ação controlada, infiltração policial, tudo isso que está aí, eu vou falar um pouquinho de cada um. Nós temos um destaque nessa pizza aí, que é a questão da colaboração. E para a gente não perder tempo, a gente vai em frente. Ação controlada, isso é um dos instrumentos que está em várias convenções internacionais. É muito útil e só foi recepcionada por nós praticamente dos anos 90 para cá. Ação controlada, que é isso? Ação controlada. A gente chamava de ação controlada aqui no Brasil, mas fora entrega controlada. É acompanhar a carga, as pessoas, documentos, papéis e não intervir. É uma situação de flagrante, uma situação de crime, e você não intervém. Só intervém no momento mais oportuno para produzir mais provas. A gente tinha muita angústia, isso estava acontecendo na nossa cara aqui no Brasil, a gente não tinha lei.
A gente se valia de magistrados corajosos, de procuradores, para a gente fazer isso aqui. Estava na convenção, o Brasil foi o primeiro que assinou a convenção, mas não estava ainda recepcionado na nossa lei. Isso é um instrumento muito útil, entendeu? E pode ser para qualquer tipo de crime. A infiltração policial, também, a gente via isso em outros países, aprendia as técnicas de infiltração, mas a gente não tinha isso recepcionado. É um recurso legal, de alto risco, é seletivo, nós só podemos usar esse recurso em último grau, quando a gente não puder obter aquela formação por outros meios. A vigilância eletrônica chegou até a ser banalizado. É a escuta telefônica, a escuta de ambiente, e que se fazia, começou fazendo, ainda na coragem de magistrados aqui no Brasil, porque não tinha uma lei que nos autorizasse. Então, muitas vezes o magistrado, por um artifício legal, ele autorizava, mas só para conhecimento, para inteligência. Não se podia usar como prova. Então, você tinha que fazer 3 vezes mais ginástica de pegar aquele conhecimento seu, fazer toda uma química para chegar dentro de um processo como... Só Deus sabe o que se vivia, porque não tinha uma legislação. Hoje em dia, já está banalizado lá a questão da vigilância eletrônica. Agora, isso é um complemento, isso serve para a inteligência, saber o que é que vai acontecer, ou como prova, hoje já se pode usar, e dificuldades, etc. Força-tarefa, isso é um estímulo muito grande que nós temos dos órgãos, das agências de aplicação da lei trabalharem conjuntamente, isso é um esforço muito grande. É a integração de agências sobre determinados alvos bem seletivos, e que represente grave ameaça. Isso também é um instrumento interessante. As operações encobertas, que nós falamos aqui, é quando envolve infiltração, entregas controladas, para se buscar conhecimento, para se buscar inteligência. Confisco de bens é a medida mais eficaz para se reprimir o crime organizado. Vamos chegar na colaboração daqui a pouco. É a medida mais eficaz. São irmãos, né? Todos esses instrumentos aí estão dentro da mesma bolsa. Confisco de bens é a medida mais eficaz, é estratégico, é para descapitalizar o crime, dentro de uma visão capitalista. Se presta para reaparelhamento das agências, é uma penúria muito grande, né, que se fala, e a polícia principalmente, que no sistema de persecução criminal talvez seja menos aqui em ordem de recurso, e muitas vezes a gente diz, olha, se você trabalhar bem, se você focar bem o seu esforço, você vai ter aviões, você vai ter barcos, propriedades, e a gente pediu tanto para isso que a gente ficou com fazendas com 5.000 cabeças de gado. Fazer o que com isso? Né? Confiscados. Então a gente transformou já em vaqueiros também, para a gente administrar esses bens. De vez em quando o vaqueiro ligava, olha, tem 10 caminhões aqui levando gado. Fazer o quê? Isso no Pará. Né? Então a gente arrumou, rezamos tanto que o milagre veio maior do que o que a gente tinha pedido. Né? Mas é o confisco de bens, que é a medida mais eficaz. Se presta para reaparelhamento. Vou dar um adendo aqui, o Zampronha sabe disso. Eu trabalhei na área de droga, né? Depois eu saí da droga e fui para o crime organizado. Mas, sim, mas entenderam, né, como é que eu fui. A gente trabalhava... Com aquela penúria da polícia, de ficar remendando as coisas, consertando, na área de entorpecente, a gente chama DRE, antigamente era Delegacia, Divisão de Repressão de Entorpecente. Os melhores carros, motos, barcos, aviões nós tínhamos. Aí a gente dizia, trabalha, né, que você vai ter. Quer dizer, a Brasília amarela, a Kombi pegando fogo, a gente não queria. Agora, Ferrari, Porsche... Pense num carro aí, que a gente tinha esses carros. Aí depois vinha uma alma cebosa e dizia, para que a polícia com esses carros? A gente pedia para o juiz e o juiz autorizava o uso, que a lei permite. Aí vinha uma alma cebosa e dizia, para que, né, a polícia? Eu dizia, essa Ferrari é para entrar em qualquer condomínio de luxo no Brasil, o cara conduzindo, pense só, pode, sem camisa, um cordão de ouro aqui, uma pulseira, tudo bijuteria, e só faz buzinar. O porteiro abre a porta, entrega a chave do apartamento que ele quiser, não é mesmo? Quem vai pedir documento para uma Ferrari Diallo, amarela? Quem? Não é mesmo? O porteiro chega a se assombra, vai lá para tirar um retrato. Hoje em dia, né?
Então, para isso que serve. Agora, vai entrar numa Brasília amarela, uma Kombi pegando fogo, né? Liga e explode o motor lá atrás. E o porteiro vem empurrar ainda, né? Então, é muito difícil. Né? Agora, tem que ter essa visão. Isso é visão de futuro, gente. A gente está, né? A gente tem que tá... E outra coisa, foi dinheiro do Estado? Não. Foi dinheiro do bandido. A gente tem que rezar para que eles tenham muitos carros, muitos aviões, e que a justiça possa nos brindar com tudo isso. Mas a gente não está brincando, coisa séria, o tempo está passando. Então, a investigação financeira vai permitir exatamente o confisco, a investigação financeira. Chegamos na colaboração premiada, tá certo? 5 minutos, agora a gente termina. Chegamos aqui. Tudo isso, esses pacotes todos, está nessa nova lei 12.850, de agosto de 2013, e que depois de uma luta de anos, 23 anos, etc., nós chegamos a essa legislação que conseguiu agregar tudo isso. E eu me lembro que, em 1988, eu fazia uma palestra, um seminário no STJ, já naquele tempo do STJ, e a gente chegou à conclusão que, em 88, para se fazer repressão a crime organizado, estou falando em 88, a gente só tinha o mandado de busca e apreensão do Código. Depois, quando tiverem no voo de volta, dá uma olhadazinha se tinha alguma coisa a mais. E assim mesmo, pela Constituição Cidadã, o delegado não podia mais expedir o mandado. Quer dizer, foi um susto, mas a gente absorveu muito bem. Então, a gente não tinha nada. Todos esses penduricalhos, todos esses instrumentos, a gente foi conseguindo isso por iniciativa, por muita política, muitos seminários, muita integração com o Ministério Público, com os juízes, etc. Mas já chegamos na reta final aqui da colaboração, que ela se iguala com os outros instrumentos, a colaboração. Antes a gente tinha o dedo duro, o informante, o que recebia dinheiro para dar informação, outros que colaboravam, particularmente colaboravam, mas a gente não tinha nada que oferecer, tinha que dar um jeitinho para ele ficar menos na fita, não é mesmo? Agora a gente tem uma legislação que não é de graça. O artigo 26 da Convenção de Palermo trata todo ele das recomendações para que os países, segundo as suas legislações, as suas culturas, etc., adequem aqueles princípios de absorver a colaboração do cidadão, do infrator, ele chama até de arguido, deve ser um tradutor português, do arguido, né, do cidadão. Então, chegamos a isso aí e realmente, mas ele se alinha aos outros instrumentos dentro desse aspecto da repressão ao crime organizado. Tá? Só que não sabia a colaboração premiada que no meio do caminho tinha uma pedra, né? Como dizia o poeta, no meio do caminho tinha uma pedra, que é a Lava Jato. E aquilo que a gente estava pegando, Fernandinho Beiramar e outros que não queriam colaborar com nada, porque não adiantava, que ele tinha 400 anos, 10 homicídios, quer dizer, não tinha jogo. Então, de repente, teve uma Lava Jato no meio do caminho. Então, era outro público, né? Era outro ambiente. Eram pessoas de bem que, de repente, se encantaram com o poder, com a ganância, né? Com o dinheiro, e a gente passou a usar esse instrumento, que é igual àqueles demais, mas se adequou muito, né, a esse momento que nós estamos vivenciando agora. Então, eu estou falando, sob o ponto de vista do investigador, da pessoa que precisa de conhecimento. Então, nessa segunda parte aqui agora, eu ia falar sobre Olígios, evolução, etc., mas não é o caso de falar, porque desde o tempo de Cristo já tinha o cara que entregaram o Cristo, né? Entregaram. Então, não precisa dizer mais nada. Mais para cá, mas ele entregou de graça, né? Mais para cá, não, foi 30. Mais para cá, na Inquisição, na Idade Média, a pessoa que entregava para quê na Inquisição? Para ficar com o patrimônio do pecador, né? E outra coisa, os julgadores, os juízes, não sei se eram juízes, os julgadores, não acreditavam muito quando a denúncia, né, a colaboração, era espontânea, tinha que ser sob tortura. A pessoa, o cara tinha que sofrer lá, arrancar unha, arrancar os cabelos, para poder a pessoa ter valor. Se isso aqui fosse, estivesse valendo aqui, ia ser bom. Então, agora, com isso aqui, evolução, etc. Calabar, né, Silvério dos Reis, a gente tem muitos exemplos aqui, Ofensa Mineira, etc., mas não é o caso. A legislação brasileira é pontuada de nomeação da colaboração com outros nomes. Eu tenho aqui, mas não vou ler,
a lei do crime hediondo, no Código Penal, o sequestro de extorsão, na lei da lavagem de dinheiro, a lei de entorpecente, a primeira lei do crime organizado, tudo isso está cheio de colaboração, de delação e tal, mas não tinha o detalhamento que teve agora. Quer dizer, isso é a consolidação de tudo aquilo que vem acontecendo. Então, essa legislação não chegou aqui. E nada disso é made in Brasil, nada disso. Tudo isso é assentado, não é, por convenções internacionais, estudado, debatido e passado por um processo legislativo. Então, passou a hora de discutir. Agora é aperfeiçoar, concordo? Eu também concordo, se tiver alguma coisa discrepante. Então, essa colaboração permite a barganha, né? Isso aqui é um slide de aula, e é econômico, porque encurta muito o caminho, diminui tempo, etc, etc. Essa é a lei que a gente está falando aqui agora. Tem um capítulo que fala que em qualquer fase da lei, da investigação ou do processo, você pode usar, né, o Instituto da Colaboração Premiada. Aí diz o quê? Que o juiz pode, aí vem tudo isso aí, o perdão judicial, diminuir pena, transformar a pena, etc, etc, desde que a pessoa colabore eficazmente com as investigações ou com o processo. E também limita a determinados resultados. Tá? Isso aqui esse material vai ficar disponível para os senhores, eu não vou tomar o tempo do Dr. Zampronha. Então, vai ter ali a identificação dos demais autores, a revelação da estrutura do grupo organizado, se previne contra outras práticas criminosas, a recuperação total ou parcial daquilo que foi apossado ou do prejuízo causado, e a localização de vítimas, por exemplo, no caso de sequestro. Então, isso aí. Aí tem lá os direitos do colaborador, quer dizer, dá plenos direitos também aqui, né? São os direitos do colaborador. O que é que ele tem que fazer? Isso que lhe é garantido. E outra coisa, só vale se tiver a defesa, se tiver o advogado junto, e na formatação desse acordo de cooperação tem que estar o Ministério Público e a polícia. Quer dizer, o delegado de polícia tem que assistir para poder desenhar. O juiz não participa. Só participa para homologar. Aí fala de todos os direitos que ele tem, inclusive até de segurança e etc, etc. Isso vai ser levado em consideração o dano, a natureza do crime, as circunstâncias, a repercussão social e etc, etc. Tem os detalhamentos do acordo de colaboração. Esse acordo vai à homologação do juiz, que pode aceitar ou não. O juiz aceita ou não. Por isso que é um processo que eu acho muito democrático, muito garantidor. Pode ter defeitos? Pode. Pode ter aperfeiçoamento? Pode. E para isso é que a gente caminha à medida que ele for sendo aplicado, né, porque isso é manejado por pessoas, e pessoas são falíveis também. O termo de acordo chega até detalhe, a assinatura do representante do Ministério Público, do delegado, do defensor, sempre o defensor. Né? É um instituto muito legalista, para não deixar margem à interpretação. Então, a gente está diante de um instrumento muito utilizado, não tanto, né? Porque nós passamos anos, e eu tenho 40 anos na polícia, e eu consegui poucas, porque eu trabalhava mais na área do crime mais predatório, do droga e etc, etc. Então, a gente conseguia poucos avanços com esse instrumento. Quer dizer, hoje, numa redada só, né, a gente está vendo com essa Operação Lava Jato, que eu não tenho nenhum conhecimento privilegiado, salvo aquilo pelo Instituto da Compartimentação, a gente está vendo a utilização disso. Quer dizer, tem os advogados já têm até escritórios especializados em manejar esse tema, que é em benefício de quem? Do infrator, do arguido, né? Do investigado, etc. Mas também não é tão pacífico. Eu colecionei aqui, já para terminar, tem esse slide mais um outro e a gente acaba, que eu não sei nem se eu vou ler daqui. Então, eu colecionei, nos textos que eu li, que eu tenho visto, eu fui selecionando meia dúzia, são 7 pedaços a pizza, 3, 6 e 7, de expressões muito duras, desfavoráveis à aplicação desse instrumento. Daqui dá para ler acordo macabro, né? Extorsão premiada, estímulo à traição, me ajuda aí, falência do Estado, quer dizer, o Estado não é suficiente, né, capaz, ele se macuna, né, se alia a bandidos e se deixa a esse nível. Mas tem um ali que eu não estou vendo. Instrumento de vingança.
Pode acontecer? Pode. O camarada vai, veste a roupinha de anjo, entrega os inimigos, mas ele tem que se auto-incriminar também, né? Mas, para isso, tem o quê? A defesa está vendo o interesse dele, mas tem o delegado de polícia, que deve ter, né, perspicácia, tem o Ministério Público, tem o juiz na retaguarda que só intervém para assinar ou não. Está entendendo? Quer dizer, tem muitas instâncias para tudo isso depurado. Instrumento de vingança, vamos ver. Outra coisa, o cara entrega tudo, mas pelo no mútuo, né? Tem que botar a poupançazinha dele. Mas repara a quantidade de dinheiro que o cara está entregando. Isso aqui era meu, era propina mesmo, está aqui, eu faço o cheque. A pessoa, é impressionante isso, quer dizer, não é interessante isso? Se ele guardou um pouquinho, outra coisa, a guilhotina está aberta na cabeça dele. Dentro desse acordo, ele não pode mentir, né? Está lá, isso tem que ser consignado no acordo. Não pode mentir, não pode ir para o baixo meretrício, não pode, tem lá todas as cláusulas, né? No popular, não pode ir para a zona, né? Então, o pessoal do Nordeste entende mais isso, né? Vai fazer alguma coisa aqui que eu não falei mal ainda. Vingança eu falei, tem uma ali, sim, moralidade duvidosa. Essas críticas que estou vendo aí, é mais a questão de moral, de traição. O bandido tem moral, né? Outra coisa, acordo, no primeiro momento, foi um palestrante que eu vi aqui, que falou sobre a lei de corrupção, ele falou interessante, que no primeiro momento que sai um instrumento novo, né, o pessoal que está ali naquela meia embreagem vem para cima com tudo, né? Depois reflete e vê que não é bem assim, né, vai amortecendo. É o caso. Esse instrumento, nessa formatação, tem 3 anos, né, que a lei é de 2013. Então, o pessoal partiu para cima, né? Agora, talvez por outros interesses, para desacreditar as autoridades, desacreditar o sistema, pode ser isso. Agora, é preciso, eu estou dizendo que é falível, mas é muito detalhado. Quer dizer, é preciso aperfeiçoar? Né? Agora, bandido tem a ética dele, né? Agora, vamos ver o outro lado, isso aqui para terminar, é o último, viu, doutora Adriana, o último. A última aqui, ó. Primeiramente, essa pizza que está destacada aí, não sei se está escrito certo, é a remissão. A remissão dos pecados. É a grande oportunidade das pessoas de bem, que por uma ganância, por um motivo qualquer, não interessa, se envolveu, está fácil. Se está fácil, a pessoa foi avançando, daqui a pouco está até o pescoço envolvido. Caiu, a casa caiu, malandro, né? E agora? Então, a oportunidade das pessoas que têm seus valores, né, que a gente apela muito para isso, seus brios, não é mesmo? Então, de se recuperar. Né? O filho dizia, não, meu pai, né, ele assinou um acordo de delação premiada, agora ele é um cidadão acima de qualquer suspeita. No colégio fica até bem essa coisa, né? Então, veja bem, é uma oportunidade de remissão. Né? Tem essa de baixo aqui, qual é? Recuperação do mal feito. Quer dizer, tudo aquilo que foi roubado, ou parte daquilo, a lei prevê isso. Quer dizer, é uma vantagem, é uma vantagem. Isso vai para o acordo. Mas embaixo vai ter o quê? É um conhecimento riquíssimo. Quem é que sabe mais das coisas que estão acontecendo, se não o clube, né? A gangue, a quadrilha, o grupo, né? Parece que nesse caso aí da moda chamam de clube, né? O clube, né? Então, os instrumentos, as agências de controle vão ficar com um conhecimento incrível sobre isso, né? Sobre os sistemas. Não tem nada de maior, mas vai, né? Então, isso não tem preço. Depois, me ajude aí. Isso aí é interessante. Isso aí é aqui no caso. Desagregação, né? Isso aí quebra o pacto criminoso, né? Depois que a gente, mulher traída, né? Ou homem traído, acaba com qualquer máfia. Na máfia tinha o maior cuidado. A máfia é muito moralista. Eu estudo crime organizado, eu respiro isso, eu acordo de noite e fico pensando. Então, a máfia, assista os filmes aí para você ver. Fulano está com a namoradinha ali do bar, não sei o quê. A máfia vai lá e diz, olha, ou para, né? Ou tu vai morrer, pronto. Porque ele sabe o perigo. A máfia velha, né? O problema da máfia não é a máfia, é a velhice, né? O problema do diabo é que ele é velho, né? Aí a máfia, né, sabe disso. Então, se você tem essa possibilidade, esse instrumento que permite o cara livrar o dele, né? Livrar o dele mais alguma coisa,
Então, isso quebra um pouco, cria uma expectativa dentro do grupo, não é mesmo, que o Estado tem esse instrumento que é possível quebrar aquilo que era fechado. Me ajuda aí mais um ali, que aquele está difícil. Subindo. A admissão de sim, aí diz, não, mas ele está só entregando e tal. Não, primeiro ele diz, olha, eu sou pecador, eu fiz isso, isso e isso, quero me redimir e tal, tal, tal. Tudo isso aí, quer dizer, é também favorável, né? Tem mais outro ali. Há um reconhecimento muito grande, é resultado. A gente não está vendo resultado? Outro dia eu vi na televisão, não sei o quê, 2,4 bilhões que já foi recuperado, já dentro dessa operação, que está muito em moda agora. Um dos laudos agora recente também, imprensa, fonte aberta, 42 bilhões estão sendo apontados naquele caso daquela refinaria dava para pagar, dava para ter superávit aí no nosso orçamento. E tem um verde ali, qual é o verde? Sim, e dá uma garantia, quer dizer, tem regras agora, a delação tem regra, a delação, a colaboração tem regra. Tem a garantia do colaborador, os deveres, as obrigações, né? Está tudo estabelecido. Então, isso é que a gente está vendo. Então, eu queria falar um pouquinho daquela coisa do crime organizado, colocar os outros instrumentos e deixar a reflexão dos senhores isso aí. Tá? E com isso aqui, muito obrigado. Se eu passei do tempo, me perdoe. Tá bom? Muito obrigado.